Nessa terça-feira farei alguns questionamentos e trarei alguns pensamentos sobre o caso Soteldo. Não é um vídeo opinativo, eu não vou opinar, ou pelo menos tentarei não opinar sobre a reintegração ou não do venezuelano. É que eu acho que com a matéria do GE trazendo algumas coisas à tona, se você não viu, eu alerei aqui neste vídeo e recomendo, claro, que você clique e leia por si só também para pensar sozinho sobre o caso, para pensar suas próprias opiniões sobre o caso lá no GE. Acho que o assunto está quente hoje, o Santos está numa situação difícil e não é possível evitar comentar sobre o caso do Baixola. Então, o tema do vídeo de hoje é esse e vamos lá. Nessa matéria do GE tem algumas coisas novas e tem algumas coisas que eu, algumas outras pessoas e talvez muitos torcedores já soubessem. E você pode até perguntar, pô, Doronha, mas se você sabia alguma dessas coisas, por que você não comentou? Na verdade, algumas eu cheguei a comentar, pelo menos em vídeos esparsos aqui no canal, também no resenha, e outras não, porque com o GE tendo apurado com mais fontes algumas coisas, é mais seguro publicar do que eu com menos fontes. Afinal de contas, o objetivo aqui do canal não é nem apuração, em raros casos, é mais opinião e análise tática. E também porque o canal tem tomado, ou pelo menos tentado, né? Pelo menos nas semanas e jogos bons, que são raros, ter um tom mais leve. Eu não tô com cabeça para estresse, para acusações. Tipo em 2020, quando eu falei algumas coisas sobre o Sanches e o Gesualdo, tomei uma enxurrada de hate. E no fim das contas eu estava certo e era verdade o que eu tinha falado. Mas eu não tô com paciência para o tempo me dar a resposta. Eu só prefiro me poupar. Então tenho segurado algumas coisinhas. Mas acho que a matéria do GE ajuda a todos nós a entendermos alguns pontos. Vou ler a matéria, depois farei alguns comentários, trarei alguns pensamentos, farei alguns questionamentos. Vamos lá. A matéria do Iago Rudá é a seguinte: atrasos e má conduta no vestiário, os bastidores do atrito entre Soteldo e Turra no Santos. Veja a cronologia do desentendimento do técnico com o atacante, que segue afastado e à espera de uma negociação com outro clube. Peixe pagou caro para contratá-lo até 2027, lembrando que o Santos pagou aí 20 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Soteldo outro dia, né? E o contrato é de 4 anos. Estamos 23, 24, 25, 26, 27. A matéria. Soteldo não deve mais vestir a camisa do Santos. Multado e afastado do restante do elenco desde o dia 1º de julho, o atacante... Eu não lembrava, inclusive, que era tanto tempo assim. O atacante venezuelano segue treinando em horários separados dos demais no CT Pelé, enquanto aguarda a chegada de uma proposta para ser negociado. De acordo com fontes ouvidas pelo GE ao longo das 2 últimas semanas, o atrito entre Soteldo e Paulo Turra foi sobretudo por conta de seguidos atrasos do jogador. O ponto crucial foi a recusa do venezuelano em treinar no vestiário da Vila Belmiro. Pô, só no vestiário, não era nem no gramado, pelo amor de Deus. Após empate com o Blume no dia 29 de junho. A cronologia do atrito. No dia 24 de junho, Paulo Turra chegou a Santos e se apresentou aos jogadores e funcionários no CT Pelé. Camisa 10 e um dos nomes do elenco mais identificados com a torcida, um fato, Soteldo se atrasou e perdeu parte da conversa com a nova comissão técnica. Durante o bate-papo, que contou com a presença do presidente Andrés Rueda e do coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão, o popular Fracão, não está escrito isso na matéria, Turra deixou claro que seria rígido com os compromissos firmados e que não iria tolerar atrasos. Algumas novas regras foram estabelecidas para todos os atletas, como horário para o início das refeições, concentrações 2 dias antes dos jogos, dentro e fora de casa, e prazo para o início dos treinamentos. Terminada a reunião no auditório, Turra chamou Soteldo para uma conversa individual. Nela, segundo relatos colhidos pela reportagem, o treinador pediu a ajuda do atacante para montar um time mais competitivo no Brasileiro. A reunião, de cerca de 30 minutos, teria terminado com um abraço entre Turra e Soteldo. Que fofinhos. Isso também não está na matéria. O abraço está, não o meu comentário. Pessoas ligadas a Soteldo, no entanto, relatam que o bate-papo aconteceu em tom de ameaça. Nos 5 dias seguintes, essa parte é muito importante. Sem exceção, Soteldo chegou ao CT Pelé depois do estabelecido pela comissão técnica. Além dos atrasos, o venezuelano teria cometido 2 faltas disciplinares, sendo o único jogador do grupo a não respeitar o que foi combinado. Pessoas próximas a Soteldo confirmam que o jogador de fato não chegou ao CT no horário combinado. Mesmo assim, sempre esteve no campo para o início do treinamento. Elas alegam, portanto,
que os atrasos foram referentes aos horários de apresentação para o trabalho, não para treinar no campo. O Santos considera a apresentação no CT o horário de início. Falta só um parágrafo, vamos lá. Os relatos apontam também que os atrasos foram pequenos, coisas de minutos. Só uma pausa então. Se o Santos considera, sei lá, vou chutar um horário, os treinos geralmente são às 10, né? E o Santos considera o horário de apresentação às 9, o jogador precisa estar lá às 9. Não é 9h01, não é 9h55 para entrar no campo. É 9, né? Acho importante explicar isso. Mas vamos lá. A decisão final. A gota d'água na relação foi o pós-jogo do confronto com o Blooming, no dia 29 de junho. Na matéria tá julho. Fica a dica aí pro Iago, pela correçãozinha. Mas dá para entender, claro. Naquela ocasião, com o Santos já eliminado da Copa Sul-Americana, apenas os reservas entraram em campo. Por ser titular do Santos, Soteldo iniciou no banco e jogou os 15 minutos finais. Aquele jogo que atuou um monte de jogador da base, tipo Cadu, Miguelito e tal. No vestiário, a comissão técnica ordenou que os atletas que não iniciaram o confronto fariam treinamento ainda na Vila. Incomodado com a decisão, Soteldo se negou a ficar com os demais e foi embora. O relato é confirmado por todas as fontes ouvidas pela reportagem. Ainda naquela noite, o venezuelano, irritado com a ordem, teria tirado a camisa, arrancado o GPS, aquele que usam aqui na frente, né? O tórax, e o jogado na parede, fazendo com que a comissão técnica perdesse seus dados de desempenho. Em média, cada unidade custa cerca de R$3 mil. 3 mil dólares? Que? 3 mil dólares? Caramba! Mais ou menos, pouco menos agora, né? De R$15 mil. Gente. Procurado pela reportagem, Soteldo nega que tenha quebrado o GPS naquela noite. Não, nos meus questionamentos, terei uma pergunta sobre essa situação em específico. Na manhã do dia seguinte, sexta-feira, Soteldo, já durante o treinamento no CT, foi informado que estava afastado e não fazia mais parte dos planos do clube. A situação do venezuelano, desde que foi comunicado que não treinaria mais com o restante do grupo, Soteldo tem cumprido rotina de atividades no CT, junto a outros afastados. O atacante não pode jogar o Brasileirão dessa temporada para outra equipe, pois já disputou 7 partidas pelo Santos. Com isso, pelo menos até o fim do ano, as opções se limitam ao mercado estrangeiro ou ao empréstimo para algum clube da Série B, opção rejeitada pelo atacante. O Sport, segundo a Trivela, não sei se fez uma proposta ou sondou, mas perguntou, tá afim? Ele falou não. O Santos pagou praticamente R$20 milhões para tê-lo em definitivo até o meio de 2027, mas não há planos de reintegrar o atacante. Antes dos meus questionamentos, inclusive, farei um comentário sobre este último trecho, mas não há planos de reintegrar o atacante. A maioria da diretoria, não sei, vou falar que é unânime dentro da comissão, porque eu não sei, mas dá para falar maioria. Eu sei que não é unânime na direção, mas é maioria. Eu sei que tem gente que gostaria que, conversar, assim, desse aquele aperto de mão, tipo criança na escola, finge que é amiguinho aí vai trabalhar, vai estudar, no caso. Mas a maioria não quer o Soteldo de volta mesmo, tá? Isso é, de fato, apurado pela minha pessoa e as pessoas próximas. Tá, então vamos fazer algumas questões aqui sobre tudo isso que a gente leu, tudo isso que a gente sabe, no meu caderninho. Você pode questionar, o Soteldo já atrasava antes? Ou é tipo, ele atrasou esses 5 dias aí e calhou de ser na era Turra e calhou do Turra ser mal-humorado, sei lá, e ser a dita Turra e querer afastá-lo. Ele já atrasava. Não é uma novidade no clube, tá? Isso não é dessa passagem. Acontecia em 19, 20, no começo de 21 quando ele saiu. Aconteceu em 22 quando voltou. Aconteceu agora em 23. Não é uma novidade. Não estou falando que ele atrasava todo dia, não estou falando que esses 5 dias seguidos de atraso que o GE apurou eram constantes. Não, toda vez ele atrasava a semana inteira. Não estou falando isso, não sei. Mas eram ocorrências frequentes. Ocorria com alguma frequência assim, atrasos e de não chegar descansado, né? De ter saído à noite e ir virado. E muitas vezes o que a gente sabe é que, independentemente de tudo isso, dentro desse elenco ele brilhava no treino. Então todo mundo falava, a gente precisa desse cara. Se ele entrega fazendo isso, tudo bem. O problema é que o Soteldo meio que parou de entregar. Mas já eu falo mais sobre esse último ponto. É um atraso perdoável? Olha, se é um atraso, vamos pensar no seu emprego aí. Ou no meu. Vamos usar o resenha como exemplo. Se é um atraso, deu 10h10, eu não apareci, e eu ligo pro Murilo,
Pô, foi o ônibus. Despertador não tocou. Acordei tarde. Dormi demais, sei lá. Mas tô chegando. Vou chegar atrasado, mas tô chegando. O Murilo pode ir lá na apresentação falar, ó, o Noronha avisou que tá chegando. E a TV aceitar ou não aceitar. O Resenha tem exatamente 5 programas por semana. Se nos 5 programas da semana chega atrasado, o chefe da TV, que sequer fica aqui em Santos, né? Ele vai aparecer em Santos no quinto dia e falar, filhão, tá fora. Pensa no seu emprego agora, no seu escritório aí. 5 dias da semana você aparece atrasado. Você acha que não vai ser chamado pelo RH no último desses dias? Ou até antes? Vai ser. Eu acho que não dá pra perdoar. Não tô falando no sentido de reintegrar ou não por isso. Tô falando que é muito errado. Ele é pago pelo Santos. Ele tem um horário. Não dá pra ficar atrasando sempre. Uma vez, 2 vezes, você pode ter um problema familiar. Você pode avisar. Santos, as coisas são muito próximas, sabe? Ah, deu ruim no carro. Pô, chama o aplicativo. Pega o busão. Sei lá. As coisas são muito próximas em Santos. Eu vou ser bem honesto. Não sei se vocês conhecem Santos. Santos tem mais ou menos entre 6 e 7 quilômetros de extensão. Tem uma avenida no Porto, Porto Beira, né? A maior parte. Tem a praia de um lado, o Porto no outro. Então ambos têm mais ou menos 6, 7 quilômetros. A Avenida da Praia é cheia, mas se você pega a Avenida Perimetral, que é a Avenida do Porto, em 15 minutos você atravessou a cidade. Pode estar trânsito. Em 15 minutos você atravessou a cidade. Vai em 20 se tiver trânsito. Você pode pegar, tem um curvão que tem o radar e diminuir a velocidade toda no radar. Você vai chegar. É muito difícil você atrasar em Santos se você acorda no horário. Mesmo quando, sei lá, isso acontece com alguma frequência, os ônibus mudam de horário em Santos, e mudam mesmo. Se eu chamo um carro por perceber que eu não vou conseguir chegar a tempo de ônibus no Resenha, o carro consegue chegar. É muito difícil, acontece você atrasar em Santos, mas é muito difícil, cara. Você tem que fazer um esforço muito grande, principalmente se é um emprego que te permite ir fora do horário comercial. Treinar em Santos não é trabalhar em São Paulo, no Rio, em que 7 da manhã, 6 da manhã, 8 da manhã, a cidade está chapada e você não anda. Em Santos dá pra andar. Inclusive dá pra ir a pé. No caso deles é meio complicado, né? Porque imagina, se é um jogador de Santos e vai a pé, vão te parar. Mas assim, dá. Enfim, eu acho muito estranho. A recusa, na verdade, a treinar. Isso pra mim também, ou pelo menos isso, é imperdoável. Você é pago pra treinar. De novo, o jogador de futebol é pago para treinar. O jogo é o extra da profissão. O dia a dia, o escritório, o bater ponto de um jogador de futebol é no treino. O futebol, o jogo, né? Em si, a partida, é a escala extra. É o adicional de final de semana. É o adicional noturno. O jogador é pago para treinar. Ele não pode recusar treinar como ele recusou. Agora, o Turra, ele está certo na postura ou ele exagerou? Essa parte é muito difícil até pela matéria. Veja que o lado do Soteldo, e a matéria é certinha, ela ouve todos os lados e procurou o Soteldo, como ela disse, deixa muito claro. Parabéns ao Iago, ótima matéria. Uma matéria não consegue apurar, até porque não estava lá para ver, é um tipo de coisa que você ou vê ou tem uma gravação para te provar, se o Turra realmente fez essa conversa com o Soteldo em tom de ameaça, ou se ele está muito correto. Se o tempo inteiro, 100% do tempo, ele foi super calmo e o Soteldo que fez besteira. Um lado diz uma coisa, outro lado diz outra coisa. Mas assim, o afastamento pode parecer um pouco exagerado, né? Mas o fato é que se você comete o mesmo erro diversas vezes no seu emprego, no meu emprego, é difícil justificar a continuidade. Enfim. Outra questão, foi o Turra sozinho que tomou essa decisão? E no único momento, talvez, que eu vá de fato opinar aqui, eu vou falar. Acho muito difícil. Acho que a diretoria, e aí a gente pode usar os nomes de Rueda e Falcão como os cabeças da ideia, simplesmente aproveitaram que tinha um técnico que topava afastar o Soteldo, e assim que ele percebeu que dava para afastar, ambos falaram, vai na fé. Sei, por apuração, que o Rueda jamais quis o Soteldo no Santos, pagou porque é um jogo político.
Sabe quando o Rueda, quando o Tuca assinou o pré-contrato semana passada, postou nas redes sociais dele e tal? Não é ele que posta, né? Claro que é assessoria, comunicação, equipe, mas ele dá autorização do que vai ser postado. Sempre mantive contato com o Pituca, é jogo político. Você, eu tô fazendo, minha gestão. Comprar o Soteldo dele dar certo seria uma vitória dessa gestão, que mal tem vitórias. Não comprar o Soteldo, por pior que ele estivesse jogando, seria uma derrota da gestão. A pressão da torcida, e eu não tô falando que a pressão é certa ou errada, cada um com seu gosto. Tô falando que a diretoria sentiu essa pressão e fez essa aposta. Algo me diz, e aí não é apuração, ainda é sentimento, que a tentativa de afastá-lo e não comprá-lo oficialmente agora, há 2 semanas, 2 não, né? Faz quase um mês já. Falar por Tigres, não estamos a fim de pagar, foi um último ato de desespero que não deu certo. O jurídico falou, não, vocês vão ter que pagar. Soteldo está em forma? É um questionamento que eu tenho. Ele vive aí postando agora fotos treinando, super legal. Hoje eu não sei. Não conheço o Soteldo. Mas eu sei que no começo da temporada não estava. Ele se apresentou para o Santos na era Odair Hellmann, fora de forma. Ou melhor, não sei se fora de forma, porque às vezes você fala fora de forma, parece que o cara era um botijão de gás. Não é isso. Não, isso não era de fato. Mas qualquer 1 quilinho a mais para um jogador de futebol muda o desempenho, muda a velocidade, muda a potência, a explosão, muda muita coisa. Mesmo que ele não perca, ele vai ter que se adaptar, jogar dentro desse novo peso. E sei, por informações de dentro do clube, que ele não se apresentou num peso bom e não conseguia perder, e falou isso pro Odair Hellmann, que falou, mas é o que tem pra hoje, né? E o Soteldo ficou sem conseguir, pelo menos no começo da temporada, perder esse peso extra. Se perdeu agora, não sei, realmente. Tomara que sim, inclusive. Mas sei que no começo da temporada ele estava com dificuldades nessa questão. E o Odair, mesmo não gostando disso, não tinha outro para escalar, até porque o elenco é fraco, e manteve ele jogando mesmo assim. Essa questão do GPS, o Soteldo nega, a matéria coloca no texto mesmo assim, e aí jornalisticamente meu feeling, né, meu sentimento sobre isso é que as fontes do Iago, mais pessoas do GE, não sei que outras pessoas estiveram com o Iago nessa, se estiveram, são boas o suficiente, são de confiança o suficiente para bancar e colocar na matéria essa questão do GPS, mesmo com o Soteldo negando. Isso acontece muito no jornalismo, e o jornalista bom, e o Iago é bom, banca informação de fontes confiáveis, mesmo que o lado acusado, né, nesse caso, negue. Até porque se o Soteldo assume, provavelmente quebra toda a imagem dele de vez. Então, algo me diz que aconteceu. Pro GE bancar assim, colocar no texto é forte, fonte quente. A Carol Bernardi, de Olho no Peixe, botou no Twitter uma coisa que eu tinha esquecido, e é verdade. Olha o que ela escreveu. Se o Soteldo gosta tanto do Santos como diz, tenho um questionamento. Mais um questionamento, olha só. Por que ele não vem a público se desculpar e dizer que está pronto para ajudar o clube a sair dessa situação? Questionamentos. Alguém respondeu o seguinte, como eu não sei se vai com a minha cara ou não vou falar o nome até pra... Se o cara não gosta, fica chato. Ele falou que ia esclarecer tudo, e até agora nada. Cadê ele para se defender dessa injustiça? Aí a opinião do menino. Ou menino, não sei. O Soteldo de fato falou que ia botar para fora, explicar a situação do lado dele. E até agora não fez. Acho que deveria fazer. E acho que deveria fazer porque já passou tempo suficiente para, caso o staff dele tenha falado, não fala nada por enquanto, já deu tempo para ter armado uma estratégia, né, quase como um advogado, ter criado uma defesa para falar em público. E ele não fez isso. Então isso realmente demorou demais, né? Outra questão, por que ninguém quer? Não tem proposta. Ninguém procura, só esporte. E Série B ele não quer, beleza, tem direito. Não tem time da Arábia Saudita que tá aí despejando dinheiro, não tem time do Catar, não tem time dos Emirados Árabes, não tem time da Mongólia, não tem time do Canadá, não tem time dos Estados Unidos. Eu citei esses últimos dois por um motivo. Não só todo mundo que acompanha futebol viu como ele vinha mal no Santos até o afastamento, como viu ele no Toronto mal e viu ele no Tigres mal. A gente tem que pensar nisso, cara. Não estamos em 2019, não estamos em 2020. Inclusive, nesse segundo caso, glória a Deus.
Estamos em 2023. Coisas aconteceram desde que o venezuelano baixinho chegou lá do Chile, porque o São Paulo bancou. No primeiro ano, muita bola. No segundo ano, muita bola. No terceiro ano, que foi ano passado, nem tanta bola. E no quarto ano, que é esse, zero bola. Sejamos honestos. Os outros times estão observando tudo isso. Indiretas nas redes sociais. O JP deu entrevista ao GE, falando que conversou com o Soteldo. Mas as indiretas seguem aí. É necessário mesmo? Por que não? Como a Carol falou. Parar, eu tô falando dessa parte de parar, mas como a Carol falou, vai a público de outra maneira. Se desculpa. Cara, quer jogar, que ele não tenha feito nada. Só fala, ó, foi mal, tava doidão, perdão aí, desculpa aí, me bota em campo. Tô treinando, tô afim. Não vou atrasar mais. Se eu atrasar 2 minutos um dia, pode me afastar de novo. É o que eu tentaria fazer, mas também não sou jogador. E a minha pergunta final é, ele é tão útil assim pro time? Claro que você pode ficar desesperado pela situação do Santos, inclusive todos estamos. Claro que você pode falar que o banco de reservas é muito fraco, e é. Claro que você pode falar que mesmo não entregando muita coisa, o Soteldo é mais jogador que o Braga, que o Patati, coitado do Patati, é o único da reserva na ponta agora, que o Ruiz, quando era usado na ponta, que o Barbosa, enfim. Você pode, e que jogando bem, quando tá bem mesmo, é melhor que o Mendonça. Você pode falar que o Mendonça não jogou nada nessa última partida e falar, pô, ele é melhor que o Mendonça. Mas no dado frio e até porco, no sentido de sem pensar muito, o Mendonça tem 9 gols, acho que no ano, né? O Soteldo tem 0. O Mendonça, que joga com uma preguiça absurda, mete gol. Não tantos quanto eu gostaria, mas faz seus gols. Mais do que outros. Inclusive o Soteldo tem 0. Qual foi a grande atuação do Soteldo nesse ano? Vou melhorar a pergunta. Qual foi a boa atuação do Soteldo neste ano? Neste ano, não na passagem. Na passagem eu falo que é, infelizmente, a derrota no Allianz ano passado para o Palmeiras. O Soteldo jogou muita bola aquele dia. Desde então, qual é o bom jogo dele no Santos? Bom mesmo. E mais, ok, o Santos está desesperado, o Soteldo está fora, e talvez precise de alguém que jogue o que ele pode jogar, o que a gente já viu ele jogar. Mas, ele não estava em campo até outro dia e o Santos estava sendo eliminado do Paulista, da Sula e mal no Brasileiro. Ele muda mesmo o nível desse time? Ou o Santos deve ir atrás de outro jogador que mude o nível? Fica o meu pensamento, o meu questionamento. E é isso. Quero a opinião de vocês. Beijo, tchau.